Boa noite, nossos amigos e companheiros de estudo do Espiritismo. Voltamos a apresentar a nova edição do programa Encontro com o Espiritismo, quer dizer, Conversando Doutrina Espírita, Conversando Espiritismo, para estudo, pesquisa e reflexão. Hoje que é dia 8, hoje que é dia 8 de junho de 2021, na apresentação do nosso programa, vamos conversar sobre o pecado da carne. Quem peca é o espírito que é pecador, ou é o corpo, a carne que é pecadora? É o que muita gente comenta, sobretudo as criaturas que têm muito conhecimento bíblico, decoram a Bíblia, mas nos parece que não interpretam a Bíblia bem. Não aprenderam ainda a extrair, como ensina Paulo, o apóstolo, a extrair da letra o espírito, quer dizer, a essência, o verdadeiro sentido daquelas palavras bíblicas, que as palavras bíblicas têm um sentido puramente espiritual e não material. De maneira que muitos acham que o pecado é da carne, e não da alma, e não do espírito. Mas na visão do Espiritismo, não é a matéria que peca, não é o corpo que é pecador, é o espírito que habita o corpo. O homem é espírito e matéria. A matéria não peca. A matéria é instrumento do espírito que é o pecador. Nós, que somos espíritos reencarnados, é que pensamos, criamos ideias, criamos imagens do pecado ou dos pecados de uma forma genérica. Tudo nasce da ideia. Tudo que ocorre no mundo exterior, inclusive na matéria, no corpo, vem do pensamento. O pensamento não é do cérebro, na visão espírita. O pensamento é do espírito, é atributo do espírito, é atributo da alma. Logo, não é o corpo que peca, a matéria que peca, que comete erro, que deseja, que desfruta, não é? É o espírito que desfruta, a alma. Tanto os encarnados, que somos nós, como os desencarnados, eles também têm os mesmos desejos. Porque quem morreu, não morreu. Continua vivo do outro lado da vida, no outro lado, no invisível, na outra face da mesma moeda, que é a vida. A mesma moeda é a vida, com duas faces. Uma é material, corpo, e a outra é espiritual. Morre o material, sobrevive o espiritual. Não é o que Paulo, o apóstolo, nos ensina em suas epístolas? O homem tem corpo terrestre e corpo celeste. Morre, desaparece, não é? Transforma-se. É isto que Paulo quer dizer, o corpo terrestre, porque vai para o cemitério. Sobrevive o corpo celeste, o corpo do espírito. Logo, o desejo, os pensamentos, as ideias, elas não são do cérebro, são da alma, do espírito. Tanto que depois da morte, o espírito continua pensando, a alma continua pensando, na outra dimensão, invisível, que é aqui mesmo. É a outra face da vida. Aqui mesmo. É a visão do Espiritismo. E de maneira que, para tirar as dúvidas das criaturas que acham que o pecador ou a pecadora é a carne, o pecador é o corpo, quando na realidade o pecador é o espírito, é a alma que peca,
porque ela é que deseja, sente, gosta, vibra, tem prazer, não é o corpo. O corpo é o instrumento da alma. O motorista e o automóvel. O motorista é o espírito, o automóvel é a matéria, é o corpo. O automóvel não experimenta nada, ele é dirigido por quê? Pelo motorista. O motoqueiro tem a moto é a matéria. A moto é a matéria, não tem gosto, não tem desejo, não tem prazeres, não tem vícios. Os vícios, em geral, é do motorista, é do piloto da moto e não da moto. Isso é bom bem separar, e o Espiritismo separa muito bem. E então nós consultamos aqui a obra de Emmanuel, que é, estamos olhando aqui o relógio, porque ele é materialista. Na obra de Emmanuel, Caminho, Verdade e Vida, ele escreve uma pequena crônica de muita profundidade espiritual, analisando essa questão, que é a carne. E ele cita no subtítulo uma frase do apóstolo Paulo, extraída da epístola aos Gálatas, capítulo 5, versículo 25. Quando Paulo diz: se vivemos em espírito, andemos também em espírito. E ele inicia a sua ligeira crônica, é uma breve crônica, mostrando aí, separando a carne do espírito, mostrando a responsabilidade da alma nos pecados, não é? E a parte do corpo, que o corpo é instrumento da alma. Ele diz: quase sempre, quando se fala de espiritualidade, apresentam-se muitas pessoas que se queixam das exigências da carne. É verdade que os apóstolos, muitas vezes, como é que ele diz aqui? Falaram de concupiscência da carne, de seus criminosos impulsos e de nocivos desejos da carne. Mas foi apenas uma forma de dizer. Nós mesmos, diz aqui o Espírito, frequentemente nos sentimos na necessidade de aproveitar o símbolo do Evangelho, da Epístola, para tornar mais acessível as lições do Evangelho. O próprio Jesus figurou que o Espírito, como elemento divino, invisível, é forte. Porém, que a carne, como expressão humana, é fraca. Mas ele mostra aí a carne como uma expressão simbólica, mostrando que a carne é instrumento da alma, a alma é que é fraca. Aí ele diz: entretanto, o que é a carne? Levanta esse questionamento o Espírito Emmanuel. Que é a carne? Cada personalidade espiritual, cada espírito encarnado ou desencarnado tem o seu corpo fluídico. Abrindo um parênteses, esse corpo fluídico é o corpo que Paulo fala, o corpo celeste, que sobrevive à morte. Esse é o corpo celeste, fluídico, etérico, etéreo, não é? De matéria etérea, fluídica, que é o corpo espiritual de que fala Paulo o apóstolo. E ainda não percebeste, porventura, que a carne é um composto de fluidos condensados, de que a matéria, o corpo material, onde habita o espírito, é um complexo de quê? De átomos e de moléculas transformadas em células. Trilhões e trilhões de células compõem o corpo humano. Naturalmente, esses fluidos, em se reunindo, obedecerão aos imperativos da existência terrestre, no que designais por lei de hereditariedade. Mas esse conjunto é passivo, o corpo é todo passivo. Quem manda nele é o espírito, é a alma que nele habita. E não determina por si, o corpo não determina,
não toma decisões, não toma iniciativa, tudo é a alma. A alma. Podemos figurá-lo, o corpo, como casa terrestre, dentro de cuja casa o espírito é que dirige. O espírito é o inquilino da casa que é o corpo, é ele que determina, que manda, que dirige. É a habitação essa que tomará as características boas ou más do seu possuidor. Diz ele aqui, do seu possuidor. E diz mais, para terminar, quando falamos em pecados da carne, podemos traduzir a expressão por faltas devidas à condição inferior do homem espiritual sobre a terra. Os pecados, as faltas, são características da nossa inferioridade de espíritos que estamos reencarnados aqui na Terra. Essas inferioridades já vêm de outras encarnações, vícios de uma forma geral. Ora, os desejos aviltantes, os impulsos deprimentes, a ingratidão, as invejas, o egoísmo, o orgulho, os desejos de uma forma geral, as paixões de uma forma geral, a má-fé, o traço do traidor, nunca foram da matéria. Nunca isso foi da carne, do cérebro, do corpo. Tudo é do espírito, da alma que está habitando aquele corpo. E ele encerra, é preciso se instale no homem a compreensão de sua necessidade de autodomínio, governar-se, dominar-se diante dos impulsos de praticar os pecados, de explorar os vícios, de explorar os abusos das paixões, etc., acordando-lhe as faculdades de disciplinador e de renovador de si mesmo, baseado nos ensinos do Evangelho do Cristo. Ora, um dos maiores absurdos de alguns discípulos de igreja, de uma forma geral, é atribuir ao corpo que serve ao homem, o corpo serve ao homem, homem espiritual, homem-alma, a paternidade dos crimes, dos abusos e desvios e pecados da terra. Quando sabemos que tudo procede de quê? Procede do espírito, procede da alma, tanto que nos pecados o corpo não é culpado, nem presta contas à justiça divina, é a alma que habita o corpo que presta contas à justiça divina dos erros, dos crimes, dos abusos que a alma comete, e não a matéria, e não o corpo. Então nós vemos aqui, meus prezados amigos e companheiros, mais uma vez, que o Espírito Emmanuel, que fala aqui pelo Espiritismo, não é? Através da mediunidade de Chico, ele separa bem o espírito da matéria, e Jesus não é confirmando o que Jesus diz no Evangelho. O espírito é que vivo fica, e o corpo, a matéria, de nada vale. Separando espírito de matéria, alma de corpo, mostrando que o corpo é a casa onde habita o espírito. Logo é o espírito que é responsável pelos abusos, pelos pecados, pelos vícios de uma forma geral. E de modo que nós chegamos ao final do nosso programa Encontro com o Espiritismo, e desta vez para tirar as dúvidas, né, separando carne de alma, carne de espírito, responsabilizando o espírito e não a matéria pelos erros, pelos pecados. Quem responsabiliza o corpo pelos erros do espírito está querendo fugir da justiça divina, se justificando pelos pecados que comete. Mas não pode, tem que prestar contas pelos erros que comete. Não é usando o corpo como alegação para cometermos os pecados. Muita paz para todos.